no vivo pós-carnaval? Ah, tô tranquilo. Eu fiquei Sobrevivendo, mais a de boa. voz. Eu acho que a única que pulou mesmo foi a Jéssica, né? Eu fiquei na praia. E você ficou onde, Zé? Eu fiquei em casa, mesmo de boa, descansando. A Jéssica, pelo visto, sobreviveu pela metade, né? Porque ela tá um pouquinho rouca. O corpo tá inteiro, a voz nem tanto. Mas eu aproveitei bem. Passar o carnaval em BH. E vocês já voltaram a trabalhar? Ué, eu voltei Com na tudo. quarta mesmo. Eu voltei a trabalhar na quarta-feira. Estamos gravando no sábado. Trabalhei hoje também. Como já dizia seu Madruga, não há trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Amém. Mas vocês estão conseguindo ver série nesse momento aí? Como é que vocês estão? Porque a gente tem o série Leigos lá, mas ele não é um quadro recorrente do Cine Leigos, né? Como é que vocês estão assistindo hoje em dia? Olha, eu estou na sexta temporada de Malcolm in the Middle. É essa série que eu não conhecia, que se eu não me engano foi o Zé que me recomendou pra assistir, Sim. que é a série que tem o Breaking Bad lá, tô zoando. Tem o Bryan Cranston, acho que é assim que fala o nome dele. Isso. Ele é o pai da família e ele faz um personagem completamente diferente do que ele faz no Breaking Bad. Quer dizer, também é pai de família, só que ele não fica fazendo metanfetamina. Só que esse é um filho da Bom, né? puta, né? Não que o outro não seja, né, na real. Mas enfim. Não, mas no Malcolm in the Middle ele tá completamente diferente. Ele é uma pessoa cômica. Ele faz caras e bocas, e ele faz gestos, ele é super divertido. Você tem vontade de encontrar com ele na rua, sabe? Sim. Tem um episódio que eu não quero dar spoiler pra você, não sei se você já viu, mas que a mãe da família, como é que ela chama? Esqueci o nome dela agora. Ah, caramba, eu esqueci. Deixa eu abrir aqui, cadê a Aloys? Porra, Aloys, que caramba, nome, né? Nome muito difícil de lembrar mesmo. É muito difícil. Ela tá mais gordinha e aí ela quer perder peso e ele atrapalha isso. Você já viu esse episódio? Já vi. Eu já vi um monte, Cara, né, cara? Eu tô no meio da sexta temporada de 7 temporadas. justo. Cara, esse episódio, o Breaking Bad, o Hall aí, né, o Bryan Cranston, ele é um filho da puta nesse episódio num nível muito... Porque, tipo, pra quem vai ver aí, enfim, ele quer que a mulher continue gordinha porque ela tá bunduda, né? E ele fica sabotando a Nossa. dieta dela. Mas, mano, é muito filho da puta e muito engraçado também. Cara, e faz todo sentido, porque eles têm 4 filhos homens que Isso. ficam aprontando um monte. E a gente, aí no início, pensa, pô, sei lá, o que aconteceu nessa família aí que vieram esses 4 capetas. Mas faz todo sentido quando a gente vê essas cenas em que o pai e a mãe acabam aprontando algumas. Então, não foi só má sorte, aprenderam com o pai e com a mãe. Não, a mãe também tem que ela vai fazer uma campanha pra vender um carro lá e quem acertasse o número de balas ganhava o carro. E aí as balas derretem e tipo, ela abre a porta, vira uma barreira sólida de bala e aí o carro é destruído por dentro. Muito bom também. Não, tem muito episódio bom, muito episódio engraçadíssimo. E tá cheio de tirada, assim, curta, que o pessoal acaba colocando no TikTok, no Instagram. Eu tinha visto já vários pedacinhos, assim, da série por conta do TikTok. Sim. Eu comecei a ver por conta do TikTok também. Eu tinha assistido quando era muito moleque, não lembro agora qual canal da TV aberta tinha os direitos. E passava, tipo, 5 episódios dele. Tipo, era um loop de 5 episódios. E era muito bom, cara. Eu acho que era a Record, pá. E aí, depois, quando. Foi naquela época da pandemia, tudo, acho que foi ali que voltou a surgir uns cortezinhos. Aí eu fui atrás e assisti tudo. Mas é muito bom. Ah, é bom demais. E agora vai ter o Revival, que vai se chamar Malcolm in the Middle, Life is Still Unfair. Sim, Bom, vai ser uma série com 4 episódios, mostrando eles adultos. E praticamente todo mundo do elenco vai voltar, menos o ator que faz o Dewey. sim. A criança, eu ia falar que é a mais nova, mas enfim, não vou entrar em detalhes Ele aqui. aposentou, né? Na real, não foi? Ele deixou de ser ator. É. Ele não quis voltar pra atuar, não. Ele tá fazendo doutorado de alguma coisa, de história dos Estados Unidos, alguma coisa assim, de literatura, não sei, só sei que ele tá numa fase mais acadêmica e não tá a fim de atuar. E aí o elenco todo respeitou a decisão dele e contrataram um outro ator pra fazer o personagem dele, mas de resto todo mundo tá lá. Sim. E quando que vai lançar isso? Em Esse ano abril, ainda? este ano, em abril, lá no
na Hulu, né? Que a gente aqui assiste pelo canal da Disney. Isso. O streaming da Disney Plus. Isso. Eu tô vendo ultimamente duas coisas, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos tá excelente e ouso dizer que é melhor Game of Thrones, tá? Eu gostei muito mais dele do que qualquer temporada de Game of Thrones. Ô, louco. E tô vendo The Pitt também, né? The Pitt é a série médica, pra quem não gosta de série de médico, que é muito boa também. Só que essa vai A demorar segunda mais pra acabar. temporada? Isso. Tá lançando um por semana, né? Toda quinta-feira É. e o Cavaleiro dos Sete Reinos é toda segunda-feira, meia-noite, né? Meia-noite de domingo pra segunda. Tem certeza que é melhor do que o. Olha, eu falando Breaking Bad. Do que Game of Thrones? Cara, assim, eu acho. É que eu sou muito fã de ver a galera real, sabe? Não. Foda falar assim Game of Thrones, né? Mas a galera que não é da disputa pelo trono, sabe? O povão mesmo. E isso, Cavaleiro dos Sete Reinos, cara, entrega um bom povão. E a dupla do Cavaleiro dos Sete Reinos é muito boa, cara. O Egg com o Sir Duncan. Então, assim, eu acho que assim, tem muito mais coração que qualquer temporada de Game of Thrones, sabe? Ele se E passa em que época? ele é 100 anos antes do Game of Thrones e 400 anos depois do Caso do Dragão. Eu vi um episódio, preciso continuar, mas antes eu tava tentando, sofrendo pra terminar a segunda temporada de Fallout. E daí eu Caramba. consegui terminar, mas, tipo, foi aos trancos e barrancos, assim. Ficou ruim? Você não gostou? Não gostei. Nossa, eu achei que não aconteceu nada, assim, sabe? Foi uma temporada de nada. Você gostou da primeira temporada? A primeira temporada eu tinha adorado. Sério, eu tinha achado muito, muito, muito boa. E tá no Mas YouTube, essa tá? Quem quiser ver segunda... aí e não tiver o Prime Video, tá disponível no YouTube. Pô, Ah, mas é? é sacanagem, né? Sim. Porque o Prime Video é o mais barato de todos. Se você não tem o Prime Video, você não tem nenhum. Cara, porque realmente é mais barato, né? Eu pago que achei R$15 nele, R$16, né? Uma coisa assim. Então, se você não paga o Prime, você não. Provavelmente não está acompanhando a gente, porque a gente só fala de filme que tem em streaming. É verdade. A gente embarca nesse trem, né? Por falar em trem, aí, boa, ó, o Zé jogou a bola, eu só terminei aqui. Por falar em trem, bora de vinheta que a gente vai falar sobre trem hoje. Olá! Estamos começando mais um Cineleigos, o podcast de leigos para leigos, sempre falando o que é que tem de bom para assistir. E hoje, continuando o mês dos filmes originais Netflix, falaremos do filme Sonhos de Trem. Eu sou Leandro Guerrini. Eu sou o Zé Lucas. E eu sou a Jéssica Bezerra. E, muito bem, quem escolheu esse filme? Fui eu. Jéssica, Fui. você sabia que esse filme está concorrendo ao Oscar? Você sabia que tem um brasileiro que está na produção desse filme? Foi o único motivo por eu ter escolhido ele. Adolfo Veloso, né? Adolfo Vou dar o nome. Veloso. Isso. Isso, ele é o diretor de fotografia do filme. E O filme acho que tá corintiano Adolfo Veloso, que ele ganha prêmio, ele solta um Vai Corinthians, né? É importantíssimo falar isso. Exato. É diretor de fotografia do clipe de Glória Groove com Pablo Vittar, da Meia-Noite, que é um ótimo clipe. Daí por isso, essa pontinha aí de filme da Netflix indicado ao Oscar, vamos colocar ele no nosso mês. Perfeito, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não tinha ouvido falar desse filme, tá? Eu não sabia desse filme. Eu só vi o título e falei, pô, mano, a gente vai ter que assistir um filme chamado Sonhos de Trem? Ai, caramba, viu? Vamos lá. E eu fui Zero surpresa surpreendido. você não conhecer. Eu também só conheci porque quando o Adolfo começou a ganhar os prêmios, começou a falar dele, e aí eu fui conhecer, mas se eu fosse parar pra ver na Netflix, não ia parar, não. Exatamente. Eu sabia que tinha algum brasileiro aí envolvido em alguma produção de algum filme que não era brasileiro, mas é só porque eu sabia, eu não sabia nem qual que era o filme. Quando a gente decidiu assistir esse filme, eu não fazia ideia que era esse. Depois que eu terminei de assistir, que eu fui ver as coisas. Bom, quer ir de sinopse, então, pra gente começar já? Bora. Então, a Netflix fala o seguinte: um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século XX. É isso mesmo, né? Isso aí, mas eu acho que, na verdade, a sinopse dessa vez poderia ser mais simples. O filme todo fala sobre a vida desse lenhador. Só que, na verdade, eu acho que a gente não poderia nem
falar que ele é, de fato, um lenhador, porque eu acho que a gente consegue deixar, acho que é bem claro pra gente que ali é um ofício que ele tem porque ele precisa e ele fica com esse ofício o tempo que ele realmente precisa. Depois que ele consegue, que ele vê outras maneiras de ganhar dinheiro, ele já larga aquilo porque ele não se identifica com aquilo, né? Não é que ele, Mas o eu entendi que não é que ele larga, é que tem temporadas pra fazer isso, porque ele vai abrindo caminhos pra passar a estrada de ferro, certo? Então, certo, enquanto só ainda que o caminho do trem não chega, tipo, ele não tem trabalho. Então ele é um sim, lenhador mas, de ferrovia. mas ele larga ele deixa de ser um lenhador em determinado momento ali. Quando ele Exato, ele vai. só, tipo, depois que ele se foge inteiro. É, depois que ele vê que tem um senhor trabalhando com ele, que já tinha trabalhado em outras épocas, e vê o que o trabalho fez com esse homem, né? Que esse homem não tinha mais vida, né? Ele praticamente vivia para aquele trabalho, para ser um lenhador. E aí, quando ele viu aquilo, ele o narrador fala pra gente que foi a última vez que ele trabalhou com aquilo. Eu acho que é um rolê, tipo, meio que freelance, assim, né? Ele vai pegando de acordo com que ele vai avançando as rodovias lá, as ferrovias pedem, ele vai, né? Tipo, que nem. A gente tem muito aqui em construção civil isso também, né? O cara que vai trabalhar em várias obras diferentes, né? E o ponto é que, tipo, não tem essa de não considerar ele como um lenhador, porque como a sociedade era naquela época, não era o capitalismo que tem hoje em dia, sabe? Então ele trabalhava para viver e não vivia para trabalhar. E daí talvez essa lógica estranhe um pouco para quem tá assistindo de agora, do tempo atual. Uhum. Tanto que ele tem um momento que eles falam, né, de tentar fazer ali, ele com a família, né, fazer a própria serralheria ali pra conseguir manter as coisas, tipo, algo até mais tanto pra conseguir viver quanto conseguir fazer dinheiro, né? Só que eles acabam não dando Uhum. tempo de produzir isso. Mas no fim, vocês gostaram do filme? Olha, eu achei o filme muito emocionante. Eu gostei do filme. Mas eu tenho, assim, algumas ressalvas, mas eu gostei bastante do filme, sim. Eu achei ele. Se alguém perguntar o que é um filme de drama, pra mim, esse filme é a definição, né? Ele é drama assim mesmo, né? Ele vai tratar vários problemas, tanto mentais ali do cara, quanto até em relação ao trabalho, né? Não chega, acho que, a ser um burnout, mas eu também não sou psicólogo, né? Mas ele tem esse medo de trabalhar e sofrer um acidente e não conseguir voltar pra casa. E aí. Só que ele precisa trabalhar pra poder voltar pra casa e trazer o dinheiro. Então tem todos esses pontos que são relacionados ao trabalho, né? Que eu acho que são discussões importantes. Mas é isso, eu achei um filme assim. Eu acho que ele é um pouco lento pra quem não sabe o que vai ver, sabe? Então acho que isso é um problema só. Você tem que ter plena noção que tá vendo um filme totalmente com um ritmo próprio, assim, sabe? Eu acho que quem tá esperando um filme um pouco mais agitado, alguma coisa assim, vai se decepcionar. Eu acho que o filme Então, aborda a vida do cara, do Robert. É a vida dele. Simplesmente mostrando desde do início da vida até o fim da vida, mostrando as fases dele e como ele é uma pessoa que está vinculada com a natureza, ele queira ou não, ele faz parte da natureza, no final ele consegue entender como ele está conectado com tudo. E isso eu achei muito bonito. Eu tenho minhas ressalvas em relação a um desenvolvimento um pouco da trama, né? Porque na história acontece uma tragédia com ele e ele não consegue superar esse trauma e acaba o filme. eu senti que É, ele conseguiu superar o trauma, sim. um pouco Acho antes que de morrer. no finalzinho ali, quando ele sai da casa, né? Não, gente, tipo, o que é superar pra vocês? Conseguir voltar a viver, né? Conseguir achar a felicidade nas coisas. Ele acha, né? Mas ele não. Mas ele, por Sim, exemplo, tipo, ele ele tava continua vivendo, achando. sabe? Ele tava, mas ele não conseguia viver plenamente, porque ele continuava esperando que. Ah, vou falar então. Mas Vou será... falar aqui. Então, a gente sempre solta spoiler. Oi? A gente sempre solta spoiler. E o Ah, ponto é que, então, tipo, ele perde a família dele, certo? Isso. certo. E Ele perde a daí, mulher e a filha. no incêndio, e, tipo, o ponto é que ele não tinha. Eu acho que eu já vi algumas coisas meio que assim, tipo, pra ter o processo de luto completo, você precisa tipo, passar por alguns processos, algumas cerimônias. Então, eu vi, tipo, de crianças desaparecidas e coisas assim.
Parece que quando, tipo, a criança some e daí você não sabe o que aconteceu com o paradeiro dela, você não consegue viver o luto completo. E a mesma coisa com ele, tipo, ele não concretizou a morte da mulher e da filha. Ele não tinha um corpo pra velar e, tipo, pra ir lá e se despedir, sabe? Então por isso que eu entendo esse sentimento de um pouquinho de esperança e muita tristeza. É um processo de luto bem diferente. Mas, a partir do momento que eu acho que ele encontra os cachorros e daí volta a trabalhar e pensa numa outra profissão, eu sinto que ele seguiu a vida dele, mesmo não superando o trauma. Então, é que pra mim, assim, o superar ali seria ele não ser mais, pelo que o filme mostra, né? Receber as visitas dos fantasmas da vida anterior dele, né? Ele se livrar desse pensamento de, tipo, o tempo todo ele fica lembrando e sente essa culpa, né? Por não estar na casa no momento que eles mais precisaram, né? Então, assim, pra mim ele começa a superar realmente ali quando ele conhece a mulher no final do filme, esqueci o nome dela agora. Que ela vai lá, ela vai ser guarda florestal, inclusive ela vai cuidar da questão dos incêndios na floresta, né? Que salvaria a vida da família dele. Então, assim, eu acho que é ali que ele começa a ter... a seguir em frente, sabe? Eu acho que é ali que é o ponto que vira a chave pra ele. Mas pra mim ele passa o filme todo com esse fantasma aí, totalmente justificado, né? Uhum. Ele Então, sempre tem ali eu não consegui. Ele sempre tem um fantasma ali com ele, né? Que ele vê toda aquela Então, mas eu. violência e ele se Aham. arrepende, talvez ele se arrependa de não ter feito alguma coisa pra evitar essa violência, por isso que ele fica vendo o fantasma lá de um certo personagem. Então, eu não consegui assistir esse filme sem pensar no Filho de Mil Homens. Porque pra mim o Robert é muito semelhante com o estilo de personagem, de comportamento de ser muito quieto, de ser órfão com o Crisóstomo. Vocês tiveram esse pensamento também ou não teve esse E foi legal paralelo? ver um depois do outro, né? Eu achei da hora também, que sem querer Uhum. que acertou nessa sequência. E o Crisóstomo também tinha. Ele também via os fantasmas da vida dele. Sim. Em nenhum É momento a gente verdade. ficou pensando que ele não, tipo, superou os traumas. Talvez o trauma do Crisóstomo, eu acho que ele é foda falar que o trauma é maior que o outro, né? Mas enfim, eu acho que teve impacto mais no Crisóstomo do que no cara. Tipo, o cara, ele tem a culpa. O Crisóstomo tem mais, acho que a saudade. Eu acho que é diferente o sentimento dos É, dois. eu acho que o impacto é diferente. Também acho. Mas realmente tem muita semelhança. Eu não tinha percebido, mas tem semelhança sim entre os dois personagens. E a relação deles com a natureza também, né? E E com a tem uma coisa que eu vejo. paternidade também. Sim, sim. Verdade, tem isso também. Porque, Olha tipo, o só. Robert, ele realmente, ele sente que ele não consegue, que ele não é capaz de cuidar e tal. E depois ele percebe o quanto que a filha é importante, o quanto ele quer estar presente e não perder a vida dela. E daí, esse desejo de ser realmente uma figura paterna presente aparece nos dois. E eu gosto muito de uma cena do filme que tá ele, a bebezinha na cama e a mulher. A mulher não é a Gladys, né? É a Claire, né? Eu tô aqui só com Não, é a Gladys. É a Gladys, isso. Que eles estão conversando e ele fala assim, tipo, pô, como o tempo passa rápido, né? Cada vez que eu volto aqui, porque ele fica meses construindo a ferrovia, né? Ela tá maior e tudo assim, e ele fala que não quer perder isso. E, tipo, se a gente for pensar no que trazendo pro nosso dia a dia, né? Pô, quantas famílias têm os filhos que os pais trabalham o dia inteiro e eles só veem os filhos durante a noite, vai, praticamente, ou de manhãzinha. Então, assim, quanto que eles estão realmente vivendo com os filhos, né? E se pensar até na escala 6x1 aí, tipo, o pai e a mãe fica com a criança um dia. E um dia que ela precisa ir no banco, que ela precisa fazer um monte de coisa, né? Então, assim, fazer paralelo com a nossa realidade também é bem pesado essa cena, no sentido, assim, de... Realmente, você não passa o tempo que você poderia passar com o seu filho quando ele é criança, né? Daqui a pouco ele já é um adulto e você não precisa mais de você, né? Esse vínculo não foi criado. Sim. E esse filme, eu acho que um pouco diferente do Filho de Mil Homens. O Filho de Mil Homens a gente é mostrado pra gente mais a significância da pessoa na sociedade, qual que é o papel que essa pessoa tem, se a pessoa pode ser um malefício para a sociedade, ou ela pode ser benéfica para a sociedade, enfim, fala esse tipo de coisa, fala sobre preconceitos, fala, enfim, de relações entre pessoas. Nesses Sonhos de Trem, eu senti que é mais sobre qual que é o significado da vida. Por que a gente tá aqui? Que mostra a vida do Robert
do início ao fim e fala, olha, ele não deixou herdeiros, ele não fez grandes coisas, né? Mas ele esteve conectado com tudo que aconteceu com ele, tudo que acontecia à volta dele estava conectado com ele de alguma forma. E, bom, tem ali os momentos de felicidade, teve tristeza. E aí, no fim, o que eu levei comigo é que o sentido da vida, pelo menos pro que o filme passou pra mim, é viver. É a gente aproveitar cada momento que a gente tem ali, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. E é isso. E até uma parte que eu gostei, que ela é meio no meio, assim, do filme, né? Que é os outros trabalhadores contando as histórias deles, né? Que daí tira um pouquinho o foco do protagonista pra contar a história dos outros trabalhadores. Aí você vê que um que decorou a Bíblia de trás pra frente era, na verdade, um racista desgraçado, tá ligado? O outro que tava pra aposentar lá, cai o galho e ele morre, tipo, no último dia que ele tava trabalhando. Então, assim, morre não, ele fica, né, com problema na cabeça. Então, tipo, mesmo as mortes que tem no filme ali, né, que ele até, o texto é meio engraçadinho, até ele fala, né, porque se você acerta 99% de onde as árvores vão cair, às vezes 1% causa uma tragédia, e aí vai lá e morre uma galera, né. E de novo, né, a questão do luto também, eles não conseguem viver o luto pelos amigos que morreram, porque eles têm que entregar a ferrovia pra companhia lá que contratou eles. Então, assim, e até a simbologia de o cara pendurar a bota na madeira também, muito bonito. Uma parte da deixa ela meio esquecida mesmo. Sim, total. Sabe? O trabalhador braçal ali, né, é muito... A gente acaba esquecendo, né, a pessoa que tá ali na construção civil, que tá ali numa loja, tudo, também tem, né, sentimentos, tudo. Você acaba entrando no ritmo do dia a dia, você às vezes não dá nem bom dia pra essa galera, tá ligado? E eles têm uma vida, né? Exato, tipo, a gente pensa hoje em dia de, nossa, olha essa estrada, ou, tipo, olha essa cidade, como foi construída, mas quando eu visitei Brasília, tinha monumentos para falar dos trabalhadores que morreram durante a construção daquele lugar, enquanto a gente teve que se deslocar para construir aquilo do jeito que é hoje, sabe? Que é exatamente o filme que a gente assistiu. Os retirantes, né? No caso de Brasília. Cara, mas nesse ritmo a gente vai acabar entrando em outro filme, que daí é Clube da Luta, né? Que a gente acaba entrando no mérito de que todos os trabalhadores são importantes para que a sociedade funcione. Todos os trabalhadores que fazem a parte da construção civil, que fazem a venda, que fazem que recolhe o lixo. Sem essas pessoas não ia ter a sociedade. Então essas pessoas são as pessoas mais importantes e as menos valorizadas. Mês que vem, né? Mês que vem tem Clube da Luta aí, né? Ou semana que vem, eu acho que é o primeiro, inclusive, mas enfim. Tá, é no próximo tema. Pode ser o último, perto do Dia do Trabalhador. Ah, não, o Dia do Trabalhador sai em maio, né? Dia 1º de maio. A gente achar outro filme. Mas enfim, querem dar nota? Porque a gente tem que avaliar também qual é o melhor e pior filme do mês aí. Bora. Beleza. Eu posso começar esse aqui. Assim, eu acho que, como eu falei, é um filme dramático. Ele é drama mesmo. Ele vai escolher o seu tempo pra contar a história, mas ele não chega a ser tão parado quanto aquele... que a gente fez do Walter Salles, esqueci o nome do filme agora. Na Estrada, né? Na Estrada. Nossa senhora. Assim, ele não é parado daquele nível. Ele é paradinho, assim. A fotografia do nosso querido Adolfo Veloso, maravilhosa mesmo, realmente. É muito bonito. Até as cenas mais tensas, né? Que nem a família dele acaba morrendo queimado, né? Então, assim, quando você vê a cena do cara entrando no meio do fogo, é inacreditável, de bonito e tenso ao mesmo tempo, né? Então, assim, acho que é um filme que vale a reflexão. Acho que é um filme pra você ver quando você tiver com vontade realmente de ver um filme mais dramático, assim. Eu acho que pra ver numa sexta-feira à noite, assim, que você quer só relaxar a cabeça, não é um filme. É um filme pra você ver prestando atenção e entendendo o roteiro dele. Então, pra mim, eu acho que eu vou dar uma nota 8, cara. Eu acho que é um filme muito bom. Pra mim, eu acho que ele tá indicado a melhor filme do Oscar. Aí eu já não sei, eu tô vendo os outros filmes indicados, né? Mas eu acho que é um pouco demais pra ele. Mas bem que Fórmula 1 também tá, né? Então, enfim. Eu acho que é isso, né? Nota 8 pra ele. Fórmula 1 tá indicado? Melhor filme. Não é possível. Não é Pô, eu achei Fórmula 1 bem divertido, viu? Do Brad Pitt. Não, eu acho também. Nossa, eu achei muito divertido Fórmula 1. Eu vi no cinema, tá? Eu Mas achei muito foda, meu.
Não, é divertido, mas ele não é um filme pra ganhar Oscar de melhor filme, gente, pelo amor de Deus. É, Ele cara, não vai ganhar. não vai. Mas não era nem Ele pra tá ser ali. indicado. Tem que ver quem que não foi indicado, né? Mas eu prefiro que ele seja indicado, que aconteça que nem aquele Oscar, acho que é o 2019, que faltou uma categoria de indicação e Rocketman não foi indicado, sabe? Então eu prefiro que façam isso do que deixar uma vaga vazia ali. Mas é Entendi. isso. Dá nota 8 pra ele aí, tá o suficiente. Bom, então vai eu de nota. Eu acho o seguinte, que um filme, ele é uma obra de arte, e esse filme, ele conseguiu, assim, lembrar o que é uma obra de arte mesmo, porque um quadro, por exemplo, a gente olha pra ele, e tem quadro que não, que a gente só olha, é aquilo mesmo, tal, acabou. Mas um quadro bom, a gente consegue transmitir sentimentos pra gente, faz com que a gente sinta algo diferente, né? Seja algo bom, seja algo ruim, seja algo triste, algo feliz, mas ele transmite alguma coisa pra gente. E esse filme conseguiu transmitir uma paz pra mim. Eu terminei o filme e eu estava me sentindo em paz. Ele não é um filme pra você assistir de qualquer jeito, como o Zé mesmo falou. É um filme pra você sentar e você relaxar assistindo. E apesar de ele ter o seu ritmo lento, ele não é um filme que você fica querendo que ele acabe. E pelo menos não pra mim. Eu fiquei preso ali no filme. Que é uma história simples, a história da vida do Robert. E pra mim foi emocionante, apesar de ter sido uma história muito simples. Pra mim é uma nota 8 também, igual o Zé. Tá, chega a minha vez, então. Minha reflexão sobre esse filme, tá? Sabe que a gente classifica alguns filmes como filmes ruins, divertidos? Tipo, você sabe que o filme tá mal feito, mas você passa o tempo e gosta dele? Tipo, escola a parte do ruim e fica só legal? Esse é o oposto. É um bom filme. Claramente dá pra ver as qualidades dele. Você percebe as mensagens que ele quer passar. Tipo, a fotografia realmente, tipo, tá linda. Qualquer parte do filme vira um quadro, uma fotografia, que você pode colocar em qualquer lugar, as paisagens, o cenário, tá tudo, tipo, muito, muito, muito bem feito. Mas é um filme chato. E, tipo, eu dormi. Eu inventei de assistir depois do almoço, sabe? Na hora do soninho. E aí eu tive que parar 2 vezes e voltar, porque eu tinha dormido assistindo o filme. Do mesmo jeito do Filho de Mil Homens, que tem lenços que preenchem o filme, enquanto no Filho de Mil Homens eu tava, tipo, meio que empolgada com a história, eu não sei. Por exemplo, nesse, eu não tava com expectativa de que nada acontecesse, porque eu entendo a mensagem que é uma vida. E na vida acontece mil coisas, não vai ter o clique, o ápice da história, sabe? É a vida, simplesmente. Tem coisas boas, tem coisas ruins. E mesmo quando foi pra acontecer as coisas ruins, não podia a gente. Tipo, na cena antes dele sair pra trabalhar de novo, aconteceu um incêndio que acaba com a família dele, o narrador simplesmente fala: o Robert ainda não sabia, mas seria a última vez que ele realmente seria feliz e seria o melhor dele. Completamente tira um pouco do espectador o impacto da cena seguinte que ia acontecer, sabe? E então é um ótimo filme, chato. Pra mim é nota 6. Eu adorei a categoria ótimo filme chato. Essa é a Jéssica que a gente conhece. Não, porque eu lembro aquele Onde os Homens Não Têm Vez, que eu acho um filme foda pra caralho, mas ele é chato. Ele traz uma categoria também. Então no Rotten Tomato, esse filme, a avaliação dos críticos é 9,5 pra ele, e do público 9. E no IMDB é 7,5 as notas dele aí para o filme Viagens de um Trem. Sonhos de um Trem. Sonhos de trem. Isso, Viagem de um Trem é foda. Sonhos de um Trem. Mas agora... Trem. Não tem um. Depois eu edito essa porra, velho. Aí, ó, agora vamos definir qual foi o pior e melhor filme do mês, né? Então, o pior filme é o filme que a gente vai apagar da história pra sempre, ninguém nunca vai saber que ele existiu. E o melhor filme a gente vai apagar só da nossa memória pra gente poder rever e ter a surpresa de ver de novo. E aí temos De Férias com Você, temos Filho de Mil Homens, temos O Meu Nome é Dolemite e temos Sonho de Trem. Quem quer começar? Eu posso começar. Eu acho que esse mês eu aqui ia ter difícil, mas nem foi difícil. Vai. Vocês estão me escutando? Sim, pode ir. Tá. Então, pra mim, o que, tipo, não precisava existir
é o de Férias com Você, porque muitos filmes de comédia romântica bem melhores e que trazem uma mensagem muito mais legal, traz uma situação super batida. E o filme, acho que eu mais gostei do mês foi o Filho de Mil Homens. Eu gostaria de não saber nada da história e assistir e ficar surpresa, encantada com todos os personagens, o que acontece na narrativa. Boa. E você, Leandro? Olha, a minha escolha é igual a da Jéssica, mas por motivos diferentes. Eu vou escolher De Férias com Você pra gente apagar da história. E vou escolher Filho de Mil Homens pra eu esquecer, pra ter a surpresa de assistir novamente. Porque o Filho de Mil Homens, pra mim, eu dei nota 10, né? Esse filme é perfeito, eu amei esse filme. E eu tô recomendando ele pra todo mundo. De Férias com Você, eu tive que escolher esse porque tinha que escolher um, né? É só por isso, porque os outros foram melhores. Porque eu gostei de Férias com Você. Eu vou combinar com vocês aqui o pior filme, pra mim, realmente. De Férias com Você tem 1 milhão de comédias românticas melhores que ele. Então, assim, eu acho que não vale a pena você ver esse filme, que ele não vai te entregar nada diferente, né? Então, tem engraçadinho, assim, mas, enfim, a competição também foi muito injusta aqui com ele, né? Foi. E pra mim, o filme que eu quero rever, eu vou falar diferente. Eu vou falar O Meu Nome é Dolemite, que eu gostei realmente muito desse filme. E eu sinto de novo que eu demorei demais pra ver ele. Então, eu vou colocar ele como um filme pra eu pagar e rever, pra ter a surpresa dessa história que eu nem sabia que existia, que era um cara real, que era uma história real. Então, descobrir tudo isso de novo seria maravilhoso. E é isso, né, gente? Acompanha a gente em todos os lugares, porque aqui a gente fala pra vocês o que vale a pena e o que não vale a pena você assistir. De vez em quando a gente acaba falando de série, né? Como a gente falou hoje. E então, acompanha a gente também no TikTok, no Instagram, porque lá tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana. E a gente fala sobre quadros diferentes, a gente fala sobre algumas séries, a gente fala sobre filmes que... a gente fala sobre filmes esporádicos, né? Falamos sobre filmes que têm livros, a gente fala sobre filmes que estão no cinema ainda, e nós falamos também aqui no Spotify, mas também a gente fala no YouTube e no... Como é que chama mesmo? Outro, gente? Apple Podcast. Apple Podcast. Apple Podcast. Esse nome é muito complicado. Por algum motivo eu vivo esquecendo esse nome. Mas é isso, gente. Mês que vem, semana que vem, eu iria acertar o nome. Prometo pra vocês. Até a próxima. Até. Até, tchau, tchau.